E aí eu falei, pô, legal, isso aqui é uma base para eu me aprofundar nessa questão a partir da obra do Lenin. E aí eu fiquei muito surpreso, que eu fui buscar as referências dele e eu tive muita dificuldade em achar a maior parte dos textos, não tem em português, ou então tá perdido aí em não sei quantos tomos de obras completas do Lenin, e ficar catando de PDF em PDF era muito difícil, né? E aí eu fui atrás, consegui achar uma publicação do editorial Progresso, lá dos anos 70, onde tem, né, uma coletânea desses textos. E aí eu falei com o Cauê, lá com o pessoal da Autonomia, e eles mostraram a boa vontade, assim, né, a vontade assim, de fazer essa publicação e contribuir com o avanço dessa discussão. A gente já tem textos como, por exemplo, não só do Lossurdo, né, tem do Vijay Prashad falando dessa centralidade da luta anticolonial, da autodeterminação dos povos na obra do Lenin, e acho que foi um tema negligenciado durante um bom tempo aqui no Brasil. Apesar de alguns camaradas, né, o próprio Jones Manuel, que está escrevendo o prefácio do livro, ele tem uma publicação sobre, e aí você vai ver que a maior parte das referências que ele pegou foi o próprio Lossurdo, né, também não teve facilidade para encontrar os textos do Lenin. Enfim, e aí essa publicação a gente está organizando, dividida em 3 períodos, né, um período que compreende de 1905 a 1914, que é um período de efervescência revolucionária, né? A gente tem em 1905 a primeira Revolução Russa, tem a Revolução Constitucionalista Persa, que hoje é o Irã, né, de 1905 a 1911, que pautava a república, né, acabar com o domínio do Shah e o domínio imperialista da Inglaterra. Temos a Revolução dos Jovens Turcos, de 1908 e 1909, a Revolução Democrático-Burguesa na China, que instituiu a República da China, né, em 1911, e temos as Guerras Balcânicas, que culminaram com a Primeira Guerra Mundial. Todas elas relacionadas com esse tema, né, do domínio imperialista de outros países e colonial mais direto. Então, o Lenin ele começa refletindo sobre esse momento de efervescência, né, e apesar desse movimento não ter logrado grandes revoluções, não ter se consolidado por conta da força que as potências imperialistas tinham naquele momento, o Lenin vai apontar que ela tem um grande significado histórico, que mostra o momento do que ele chama de despertar dos povos, né, adormecidos, da periferia, né, do capitalismo, e que ela tem uma importância tática fundamental na construção do socialismo internacional. Ele, inclusive, vai apontar uma contradição, tem um textinho que ele é emblemático, deixa eu até sacar o celular aqui, que eu separei um pedaço dele, que é a Europa atrasada e a Ásia avançada, que é um texto fundamental para quando a gente vai discutir essa influência da luta anticolonial na obra do Lenin, e que, inclusive, é um dos que não tem tradução em português. Não encontrei. E aí ele vai falar o seguinte, na Europa avançada, manda uma burguesia que apoia o atraso. Em nossos dias, a Europa não é avançada graças à burguesia, mas apesar dela, pois só o proletariado engrossa constantemente com milhões de homens as fileiras dos que lutam por um futuro melhor. Só o proletariado mantém e difunde uma hostilidade desapiedada contra o atraso, a barbárie, os privilégios, a escravidão e a humilhação do homem pelo homem. Na Europa avançada, só o proletariado é a classe avançada, e a burguesia ainda viva está disposta a todas as selvagerias, crueldades e crimes para salvaguardar a escravidão capitalista que perece. E não se pode dar um exemplo mais eficiente desta decomposição de toda a burguesia europeia que o apoio que presta à reação na Ásia, em defesa dos interesses egoístas de financistas e ladrões capitalistas. Então, a Europa avançada começará a vociferar sobre a civilização, ordem, cultura e pátria, colocará em ação os canhões e esmagará a República da Ásia atrasada, em aliança com Yuan Shikai, o aventureiro traidor e amigo da reação. Todos os comandantes da Europa, toda a burguesia europeia está em aliança com as forças da reação e do medievo na China. Em vez disso, toda a jovem Ásia, quer dizer, as centenas de milhões de trabalhadores da Ásia, tem um firme aliado no proletariado de todos os países civilizados. Não há no mundo força capaz de impedir sua vitória, que libertará tanto os povos da Europa como os da Ásia. Então, o Lenin ele traz essa questão da luta anticolonial, da autodeterminação dos povos, como um tema central, não só para esses países da periferia que sofrem essa ingerência dos países imperialistas, mas para a própria libertação do proletariado nos países centrais.